Bom dia, amigos. Estamos iniciando mais um culto matinal dominical. Hoje, 31 de dezembro, o último dia do ano. Estamos aqui reunidos para louvar, agradecer a Deus e estarmos iniciando esta semana na bênção e na comunhão do Senhor nosso Deus. Eu vou cantar um hino falando sobre o último dia desse ano. Finda-se este ano que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, não temo o futuro, vou viver em paz. Com pecados tenho te entristecido, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-me do mal, em ti mesmo eu tenho proteção real. Guardo os sofredores na violenta guerra, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro vivo sem hesitação. Que Deus nos abençoe no findar desse ano e nesse ano que se inicia, que estejamos renovando a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança, e que possamos viver esse novo ano sem hesitação, com convicção de que o Senhor está conosco e nenhum mal nos sucederá, nenhuma praga chegará à nossa tenda, porque o Senhor dará ordens aos seus anjos para que nos guardem em todo o seu caminho. Essa é a fé, a esperança e a convicção que temos em Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus Cristo amado. Eu vou continuar lendo o texto de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 21, que eu li até o nascimento de Jesus. Lucas 2, 21. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos.
Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém. Eu vou orar e depois vou passar a palavra para o Michel. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tão grande salvação que o Senhor nos concedeu, enviando Jesus, o teu Filho amado, ao mundo, para nos trazer a luz, para nos trazer a paz e a tua tão grande salvação. Te agradecemos por este ano que se finda, porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos abençoou e estamos aqui, vencedores neste ano e querendo a tua bênção para o ano que se inicia, que seja um ano em que possamos crescer como Jesus crescia em graça, em sabedoria, que nós possamos neste novo ano crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento do Senhor e na paz, na alegria, na santificação. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa tudo que não te agradou no ano que se passou, que nós fizemos, e que neste ano possamos ser a cada dia melhores. Ajuda-nos, Senhor, nos dê bênçãos, nos dê alegria, que possamos alcançar aquilo que o Senhor tem, o desejo que o Senhor tem colocado no nosso coração, que possamos alcançar, não pelo nosso mérito, mas pela tua fidelidade a nós. Nós já te agradecemos porque cremos que o Senhor será conosco nesse novo ano. Obrigada, Jesus. Abençoa todos que participaram conosco
neste culto matinal dominical durante todo esse ano e aos que participarão nesse novo ano que se inicia, porque queremos continuar te buscando a cada domingo em primeiro lugar, Senhor, e que essa mensagem seja alcançada por muitos. Obrigada, Jesus. Abençoa a palavra que o Michel vai transmitir agora. Sê com ele, que o teu Espírito Santo esteja com ele e com cada um de nós. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Quero cumprimentar os irmãos e as irmãs na graça e com a graça, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Diria para os irmãos abrirem as suas Bíblias ou acessar o celular onde está a Bíblia para lermos juntos Lucas, capítulo 4, os versículos de 16 a 21. Lucas 4, os versículos de 16 a 21. O tema que eu vou trabalhar hoje é sobre o ano aceitável do Senhor. Vou repetir. O tema que nós vamos falar hoje é sobre o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, a partir do versículo 16, a palavra de Deus nos diz o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou Jesus num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu. O tempo, queridos, é marcado pelos luminares, criados, feitos e formados por Deus. Luminares celestes. O luminar maior, o sol, para governar o dia. O luminar menor, a lua, para governar a noite. E diz, e as estrelas. Todos foram formados, criados e feitos para iluminarem a terra, para separar dia e noite, e serem por sinais, estações, primavera, verão, outono, inverno, para dias e anos. Gênesis 1, 14 a 18. Esse foi o quarto dia da criação. Estamos completando mais um ano vivencial. E é costume celebrar a passagem de um ano para o outro, afirmando, desejando e cumprimentando as pessoas com a frase: Feliz Ano Novo. Eu gostaria de fazer uma reflexão primeiramente quanto a esse Feliz Ano Novo. O ano é novo. Salomão, rei de Jerusalém, filho de Davi, como pregador, ele escreveu o livro de Eclesiastes. E nesse livro, ele fala no capítulo 1 sobre a mesmice
de todas as coisas de geração em geração que acontece debaixo do sol. E ele apregoa dizendo o seguinte: tudo o que foi é o que há de ser. Depois ele diz: o que se fez, isso se tornará a fazer. E conclui: nada, pois, novo debaixo do sol. Se alguém disser, disse Salomão, vê isto é novo, já foi nos séculos que foram antes de nós. Não há lembranças das coisas que precederam e das coisas também posteriores, as que passaram. Também não há memória entre o que há de vir depois delas. Eclesiastes 1, de 4 a 11. Isso revela que Deus não trabalha com a expectativa da novidade. Deus trabalha com a perspectiva do novo. Por isso, Deus renova a sua misericórdia, que é eterna, a cada manhã, para manter todas as coisas novas. Então, o que é uma coisa nova? É aquela criada, feita e formada para cumprir um propósito. É ter o contexto da originalidade, e isso funcionando segundo o propósito e a vontade de Deus. No Natal, acabamos de comemorar e trouxemos à memória a respeito do nascimento de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Desde o momento em que Jesus, em Isaías 61, fez essa leitura que acabamos de ler aqui em Lucas, ele afirmou: hoje se cumpriu essa escritura que acabais de ouvir, em Lucas 4,16, versículo 21. Mas Isaías 61, ele parou e não completou o restante. E esse restante está sendo completado no contexto da história da humanidade. E nós fazemos parte desse processo como igreja. Jesus, quando ele citou esse trecho de Isaías, ele afirmou o seu propósito como Salvador, libertador, para pregoar o ano aceitável do Senhor, trazendo assim as boas novas da salvação, da libertação, da redenção, da reconciliação da humanidade com o Criador, o Pai Celeste. Assim, o homem reconciliado com Deus, identificado com Cristo, tendo uma nova natureza, agora santa e não mais pecadora, e tendo um novo propósito de vida, ele pode celebrar um novo ano que Deus proporciona a cada um de nós no contexto da história. Para que a gente possa apregoar com a nossa vida cristã o ano aceitável ao Senhor. O ano aceitável do Senhor é aquilo que Jesus fez por nós. É que ele, como Filho de Deus, proporcionou quando Deus o deu para toda a humanidade, deu ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida plena agora e eterna depois. Então ele deu tudo isso graciosamente a toda a humanidade. E assim, quem o recebe passa a expressar com a sua vida, agora que é Cristo, é o que Paulo simplesmente menciona: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e que agora o viver é Cristo. Então, o que é o novo? Novo não é novidade com expectativa, com desejos, com interesses, mas voltar a ser original. Voltar, se referindo ao homem, aquilo que Deus fez no princípio. Ter ele a sua imagem e semelhança, isto é, ter a imagem e a semelhança de Deus. E Jesus veio trazer isso, reconciliando assim o homem com Deus, voltando ele à originalidade que Deus havia feito ele, para expressar Deus com a sua vida.
porque ele fez todo o homem para ser a expressão do louvor da glória de Deus. E assim, com esse propósito, nós restabelecemos e regeneramos a nossa condição que havia se afastado. Então agora ele nos purifica, nos deixa santo e nos dá uma nova condição de vida para expressarmos novamente essa condição que ele veio trazer de um ano aceitável ao Senhor. Então o que é o novo? O novo é compreender, conhecer, após experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, já falamos, eu vou repetir, qual é a boa vontade de Deus? Crer em Jesus. Depois ele fala assim, agradar a vontade de Deus, a nossa santificação e ser sempre grato por tudo que Deus já nos deu. E depois ele fala, qual é a perfeita vontade de Deus? Praticar o bem, fazendo a justiça e expressando esse Cristo vivo em cada um de nós, como cristão, o amor. Então, voltando a ter a comunhão com Deus, sendo santo, justo e praticando o amor ágape, novo é ser um cristão chamado verdadeiro, que tem a identidade de Cristo e não mais de Adão, que tem a natureza santa e não mais pagão, que expressa o propósito do reino de Deus por ser um pequeno Cristo, agora, dada a condição em Cristo Jesus de ser um filho ou uma filha amada de Deus. Sendo assim um cristão, uma nova pessoa, ele expressa com a sua vida os seus dias nesse novo ano para apregoar as boas novas, isto é, revelar esse eterno que está dentro dele, invisível, que Deus colocou a eternidade no coração do homem e agora, regenerado, ele volta a expressar os valores e as virtudes eternas num tempo presente que é temporal, passageiro, visível, mas agora transcendente, mostrando assim que ele realmente, o propósito dele é para o louvor da glória de Deus. Portanto, como nós falamos, o ano não é novo, mas você, tendo a comunhão com Deus, você pode, como o salmista diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para termos um coração sábio, para podermos, com essa sabedoria, entendendo e compreendendo o eterno, expressá-lo no tempo presente, para que Deus possa ser visto através de cada um de nós. Então, desse modo, nós passamos a expressar dia a dia um ano aceitável ao Senhor, porque nós compreendemos o ano aceitável do Senhor, em que Ele nos deu o grande presente, Jesus Cristo, para nós. É claro que ele diz é aceitável ao Senhor, porque não será pleno quando nós expressamos esse Cristo em razão da nossa limitação física humana, mas será aceitável ao Senhor. Então, na viração do ano, você celebra. Celebrar significa lembrar. Recordar significa lembrar num contexto das experiências que você teve com a sua alma. E a memória ajunta todas essas lembranças, recordações, e faz com que você tenha isso de uma maneira plena, se Deus expressar em você e através de você essa unção do Espírito Santo que agora está em cada um de nós. Por quê eu estou falando isso? Porque agora a gente vai celebrar e não comemorar. Nós não vamos trazer à memória. Nós vamos apenas celebrar, lembrando de tudo que Ele prometeu e de tudo que Ele já fez, para viver esse ano de uma maneira plena, com alegria, com contentamento. Vamos trabalhar só um pouquinho a respeito de alguns pontos que eu acho que é fundamental. Por exemplo, sabendo que Deus nos ama muito, dando o seu próprio Filho para que a gente pudesse voltar a ter reconciliação com Ele, Jesus também afirmou
que Ele estaria conosco por todo esse período em que nós vivemos. Há uma promessa, e nós temos que pegar isso como uma verdade. Deus não blefa, Deus não brinca. Deus é fiel na sua palavra. Ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós temos essa certeza e essa convicção, embora não vendo Jesus, Ele está conosco e intercedendo por nós. Então nós precisamos crescer nesse contexto da fé, com a certeza e a convicção desse fato. Porque isso é fé, que é a certeza e convicção do que nós não vemos, mas temos a convicção que é uma realidade. E Ele disse que Ele cuida de nós. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que ter nesse ano essa condição. Jesus, além de nos dar a sua paz, ser o príncipe da paz, trazer a sua paz, não a paz que o mundo dá. Ele nos deu a paz, e quando Ele foi embora, Ele falou: deixo-vos a minha paz. Não temas, não tenha medo. Guarda isso com você para viver esse novo ano. Então você lembra, e que você não pode ter nenhum contexto de duvidar dessas promessas. Ter dúvida, queridos, é uma realidade. Nós não sabemos o que vai acontecer hoje, daqui a algum minuto, daqui a uma hora, nem no próximo ano. Nós não sabemos o que vai acontecer. Isso é um contexto que a gente tem, porque somos limitados, então nós temos dúvidas. Mas nós não podemos duvidar daquilo que já foi revelado por Deus. Para que a gente possa enfrentar a cada dia do ano que vai estar conosco, esse novo ano, tendo a certeza e a convicção, por fé, com fidelidade, que Ele estará conosco, nos abençoando, nos dirigindo, nos guardando. Ele já fez isso por nós. E Ele prometeu que assim o faria. E nós precisamos crescer, deixar de ser criança, ficar dependendo sempre, quando temos um problema, recorrer e pedir: Deus, Deus, Deus. Mas falar: Pai, eu já sei tudo que o Senhor já fez. Jesus já nos revelou. Por isso, eu sei o que eu tenho que fazer. Cresci, amadureci, tenho responsabilidade. E quanto mais perto dessa responsabilidade você vai chegando, mais perto da natureza santa de Deus você vai ficando. Por isso é um contexto que a gente tem que entender que o que Jesus tinha profetizado, Ele também disse: basta a cada dia suas dificuldades. Cada dia tem o seu próprio mal. E você vai passar por essas dificuldades. Você vai passar também por problemas, você vai passar por tribulações, momentos bons, momentos ruins no transcorrer desse ano. Mas Ele deixou bem claro, dizendo: basta a cada dia o seu mal ou as suas dificuldades. No novo ano, você não pode perder a fé e duvidar. Ter dúvida é próprio do ser humano. Agora, duvidar do que Deus já fez, está fazendo e fará, aí isso é incredulidade e infidelidade. Incredulidade porque você deixa de crer. Infidelidade porque você acaba perdendo a sua fé por não crer. Então o Espírito Santo ficou conosco e Ele deixou conosco para que a gente pudesse fazer o quê? Para que nós pudéssemos ser ajudados pelo próprio Deus para fazer com que esse ano seja um ano agradável a Deus. Lembra o que Jesus já disse também. Celebra a passagem do ano lembrando o seguinte: se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Então, você deve saber, você deve lembrar, para você trazer na recordação e na memória o que Ele já disse. Você, como filho e filha de Deus, pode sofrer algum dia, ou a cada dia, ou alguns dias, perseguição, pressão, aperto, angústia, que é muito comum do aperto, mas sem ansiedade. Pois a angústia é o sofrer a dor da certeza de quem você se tornou, isto é, que agora você é filho
e filha de Deus, um pacificador. Você é aquele que traz a paz. Quem sofre a perseguição, quem sofre aperto, rejeição, sofre o que nós chamamos angústia, esse aperto no coração, por ser um filho e uma filha de Deus. Sofre por ser santo, sofre por ser justo, mas mantém a paz, mantém a alegria no Espírito Santo. Por isso que ele falou, o reino de Deus é justiça, é ser como um Cristo. E ele fala, o reino de Deus é a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí nós somos pessoas que vamos ter problemas, mas passaremos por ele, porque quem está em nós é muito mais do que aquilo que está produzindo em nós alguma coisa a respeito que vem do mundo. Por quê? Porque nós passamos a entender que Jesus falou, quem quer ser meu seguidor, meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, homem, quando ele foi para a cruz, ele revelou o Cristo. E na cruz, ele nos mostrou a sua maturidade como um filho de Deus. E ele quer nos ensinar exatamente isso, porque ele disse para a gente tomar a nossa cruz e segui-lo. Então, ele, quando estava na cruz, ele disse, por que me desamparaste, ó Deus? Nessa hora, ele estava mostrando o quanto ele, na realidade, não era mais uma criança espiritual, mas sim uma pessoa madura, responsável, sabendo do seu propósito e não querendo perder a comunhão com Deus. Embora tivesse falado, se for possível, eu até morro, mas eu não quero perder a comunhão contigo. Ele falou, não, o pecado vai ter que estar em você, Jesus. E revelado que teria que estar nele para que ele pudesse ser o salvador da humanidade, para tirar o pecado do mundo, ele falou, então seja feita a tua vontade. E ele fez o propósito do Pai. Então, para se tornar um filho maduro, que cumpre com a sua vida o propósito de Deus, Jesus, homem, se fez Cristo na cruz em favor dos seus irmãos. Mas ele não morreu assim. Depois ele disse o seguinte, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então eu aprendo que aqui na cruz, Jesus, o homem, Jesus, se revelou o Cristo. Então é na cruz que a gente vai revelar o Cristo que está em nós, como cristãos. Como filho de Deus maduro, Jesus destruiu a expectativa do divino Deus que protege, daquele que vai o buscar para resolver os seus problemas, que quer o poder. Não, ele simplesmente tirou isso para fazer uma coisa maravilhosa, para revelar o Cristo do Divino Pai em benefício dos seus irmãos. É isso que nós temos que fazer. No transcorrer desse ano, enfrentando os problemas, nós vamos fazer e passar por essa condição. Quem já não ouviu pessoas que nem conhecem o Evangelho, não conhecem nada, dizer no seu trabalho, hoje me pegaram por Cristo, me puseram na cruz. Porque é na cruz que o homem revela o Cristo que está nele. Hoje me pegaram por Cristo, não fiz nada, não tenho culpa nenhuma. Me pregaram numa cruz hoje. Às vezes são pessoas que nem conhecem o Evangelho, estão falando exatamente a essência do próprio Evangelho. Então o que é ir para a sua cruz? O que é isso que Jesus quis dizer? Porque ele estava falando que nós devemos sofrer também, como Cristo também sofreu. Mas não para tirar o pecado do mundo, porque isso ele já fez, ele já tirou o pecado. Mas para eliminar a iniquidade que persiste em cada um de nós. Na cruz, queridos, a transitoriedade do Deus da nossa infantilidade, que a gente fica buscando ele para nos proteger, nos abençoar, ele já deu tudo isso, ele protege, abençoa, já falou, já prometeu, já revelou. Para expressar o amor do Pai, da nossa maturidade de filho com responsabilidade de filhas responsáveis, como amados de Deus, por tudo que já recebemos do ano aceitável que Cristo nos deu.
para fazermos desse ano um ano aceitável ao Senhor, como filhos e filhas. Porque agora nós somos filhos e filhas e embaixadores do reino de Deus. E vamos sofrer para expressá-lo. Mas não pode andar ansioso. O que é interessante é que as pessoas não compreenderam que Jesus falou, não andeis ansiosos. Ter ansiedade é uma coisa própria humana. Nós temos ansiedade, temos medo, mas nós não podemos andar. Andar significa dar continuidade de uma ansiedade quanto ao contexto, inclusive, futuro da vida. Porque a ansiedade e o medo é a dor da incerteza quanto ao futuro, e isto é incredulidade e infidelidade ao amor já revelado de Deus através de Cristo Jesus. Jesus disse para não ter medo, não temas. Diz ainda, não ande ansioso por coisa alguma. Lembre disso ao celebrar, sabendo que, embora o ano é novo, vamos passar com dificuldades. Mas somos mais que vencedores, porque temos a fé. E quando a gente orar e falar com o Pai Celeste, quando estiver passando por momentos de medo, até mesmo ansiedade ou angústia, tendo isso, Jesus disse para que a gente não tivesse o medo, nem a ansiedade, e muito menos ficasse preocupado com as coisas que viriam. Porque há muito mais bênçãos do que considerações a respeito disso. Então, por que a gente fica preocupado? Viver num mundo de trevas, como nós vemos, temporal, relativo, passageiro, e tendo dentro do nosso coração, queridos, a eternidade, você pode ter certeza que você, ao praticar a justiça, sendo santo, e fizer com que aconteça a revelação do Pai, você vai sofrer angústia. Você vai ficar angustiado. Não tem como fugir dessa realidade. Mas a unção que Ele deixou para nós do Espírito Santo vai proporcionar a você e a mim, a cada um de nós cristãos, a paz e a alegria. Para não andar com medo, não andar ansioso e muito menos andar preocupado quanto ao futuro. Para que a gente possa enfrentar os males diários, sem ansiedade, não tendo e nem tentando dominar e controlar acontecimentos e pessoas. Porque Ele falou para a gente dominar as coisas, mas nunca ter domínio sobre as outras pessoas. E nem controlar, porque se você tentar controlar e dominar, você simplesmente vai expressar as suas carências, seus conflitos, seus interesses, mas não vai expressar o amor. Quantas pessoas, quantas coisas. Então nós temos que ajudar todos a alcançarem o propósito maior para o contexto que foi formado, fazendo com que ele entenda que ele foi criado, feito e formado para o louvor da glória de Deus. Porque quem age tentando controlar, dominar as coisas, tempo, pessoas, circunstância, fazendo um contexto de previsibilidade, de viabilidade, simplesmente está fora de um propósito maior em que Ele falou, descanse, tenha paz. Não tem paz. Ele fica constantemente com problemas. Que assim age, tudo que faz é para se proteger. É previsibilidade para não sofrer. E nós sabemos que hoje é muito comum as pessoas, para não sofrerem, usam muitos medicamentos para tirar todo o contexto de sensibilidade. Então eles não são fortes para crescer e enfrentar os problemas. Antes de ter o problema, então vamos tomar alguns medicamentos para que a gente possa enfrentá-los com mais tranquilidade. Sem sofrer o contexto da maturidade, para compreender que somos mais que vencedores. E a pessoa continua com carência, expressando necessidades, interesses, coisas assim, bem de pessoas infantis na espiritualidade. Seja um cristão desapontado com acontecimentos, mas em paz e alegre, sem ser uma pessoa desanimada. Seja um cristão no ano novo,
ou melhor, no novo ano, que sofre constrangimento, vai para a cruz, mas não aceita comprometimento. Para você falar com Deus, orar, Jesus não recomendou para você ir a um templo ungido, mas disse para você entrar na intimidade da sua casa, lá no seu quarto. Então, para iniciar, querido, esse novo ano, você como cristão maduro, que entende e compreende a eternidade, já sentiu o absoluto na sua vida, você deve viver a cada dia com gratidão, com fé e amor ágape, desinteressado. Os outros, aqueles que não compreendem o eterno, eles ficam preocupados dentro de um tempo futuro. Quando eu falo em futuro, estou falando dentro do tempo. Porque quando eu falo fora do tempo, eu falo eterno. Então o hoje de Deus é o eterno. É um presente eterno de Deus dentro de um tempo. Por isso que a gente acaba sofrendo. Porque o lugar em que nós estamos é trevas, é injustiça. E nós estamos aqui para expressar o quê? A luz, aonde não tem luz. Foi para isso que Ele nos colocou e para isso que Jesus veio, para nos dar essa condição, não unção do Espírito Santo, para sermos o sal e a luz nesse mundo. Então nós precisamos entender que outros, se preocupando com o futuro dentro desse tempo, na virada do ano, eles procuram contemplar as suas carências, seus interesses, seus sonhos, seus desejos, buscam proteção, buscam felicidade, alegria, pessoas que possam fazer uma previsibilidade para o ano que vem, para o novo ano que está iniciando, com atos, com atitudes, consultas mágicas e poderosas para alcançar esse contexto e ser um senhor dentro desse tempo. Como filhos, queridos, e filhas de Deus, e como igreja, você já é protegido por Deus para, com segurança, expressá-lo com a sua comunhão. No novo ano, então, quero lembrar você que Jesus foi tentado pelo mal na sua natureza de filho. E você, como um filho e uma filha de Deus, também você vai ser tentado na sua natureza de filho e filha de Deus. E o mal disse o seguinte: a tentação não era para transformar pão em vinho. A tentação foi: você não é filho de Deus? Então faça. Seja, aconteça. E a gente vê que o mal falou o seguinte para Jesus: você não é filho de Deus? Então usa o seu poder divino. Você é filho do divino, então usa o poder do divino para garantir a sua comida e comer. Transforma essas pedras em pães. Usa a sua criatividade. Olha esse mundo e vê que eu posso te dar todo esse mundo. Se você me adorar e você se prostrar, então você busca os seus interesses, suas cobiças. Eu vou proporcionar isso para você. Foi isso a tentação. Você não é filho? Busca o mundo. E a outra tentação, ele falou: usa a sua espiritualidade. Não para se tornar humano. Não, usa a sua espiritualidade para ter a proteção e o poder de Deus sobre a tua vida, para que nada te aconteça. E os anjos vêm te proteger para que você não tropeça em lugar nenhum. Lembra, celebra o novo ano com a consciência de quem você é, de como você foi transformado do velho homem para um novo homem em Cristo Jesus. E é o que te dá sentido à sua vida, é o que você é e não o que você faz, para dizer quem você é. Com o passar dos anos, queridos, eu quero só encerrar dizendo isso. O homem foi instituindo os valores que eram éticos, íntimos, por valores estéticos e de aparência. Antigamente, ser um cristão era uma responsabilidade e um compromisso para com Deus e o próximo. Hoje as pessoas falam: o que você é? Eu sou um cristão.
eu sou um evangélico, eu sou um protestante, eu sou um católico. E assim a gente vai usando esses termos. Na realidade, não entenderam, transformaram os valores éticos internos em valores estéticos de aparência. E isso daqui é interessante, porque as pessoas estão deixando a casa para servir ao templo. E eles deveriam aprender lá no templo como servir em casa. Muitos sacrificam a comunhão da família na casa para sacrificar a comunhão e a edificação dos templos. E Deus não pediu para fazer isso. Ele falou, você é o santuário de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. E aí o que eles transformaram? Muitas vezes aquilo que é a expressão do que é santo numa coisa que é sagrada. E valorizar o temporal, o sagrado, que é o templo, e não valorizar o santo, que é a pessoa em si, na comunhão de uma família. O culto devocional, de 1 hora, que muitas vezes se faz num templo, com oração mesmo, não resolve o que está sendo destruído com desavença diária de 6 dias nas casas, quando se senta às mesas para comer. E são cristãos. Quando todos os cristãos compreenderem um ano aceitável do Senhor, o que Ele fez por nós, para que a gente seja o ano aceitável ao Senhor, expressando esse Cristo, que agora vive em cada um de nós, como cristão, sendo agora um pequeno Cristo, nós vamos passar a pregoar com as nossas vidas um ano aceitável ao Senhor. Então se completará a escritura que está em Isaías 61, de 1 a 11. E sabe como completa Isaías 61, de 1 a 11? Por que Jesus parou naquele momento e não continuou falando Isaías a partir do versículo 4? Por que ele parou lá? O ano aceitável do Senhor parou. Mas Isaías, eu gostaria de ler para encerrar, agora é um complemento, queridos. E eu gostaria de ler Isaías, capítulo 61, as boas novas da salvação e como terminará. Por isso que aqui, quando Jesus falou disso, ele falou a respeito de pessoas que não eram de Israel. E ele falou, olha, o profeta não é bem recebido em Israel, na sua própria terra. Mas ele cita aqui, nesse trecho de Lucas, ele cita afirmações como, na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. Para quem que o profeta foi? Ele falou, ele foi para uma mulher que não era de Israel. Havia muitos leprosos. Para quem que o profeta deu a bênção? Não foi para alguém de Israel. Foi para pessoas fora de Israel. Que a gente possa entender o final do que está em Isaías. Porque Jesus completou o ano aceitável do Senhor. Mas nós precisamos expressar o ano aceitável ao Senhor, tendo esse Cristo, queridos, em cada um de nós. Quero encerrar Isaías 61. Eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia, Isaías, o capítulo 61, em que faz a seguinte afirmação. As boas novas da salvação. Do versículo 1 até o versículo 3, ele termina falando do que Jesus falou e que está escrito em Lucas, que nós lemos. No versículo 2 fala, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia, agora ele parou aí. Agora eu quero completar o que está escrito como um complemento. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Isso acontecerá com a vinda de Jesus. Por isso que ele parou nesse contexto e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Porque toda a natureza geme até agora, até que os filhos de Deus se revelam, falar em Romanos capítulo 8. E nós precisamos, como filhos de Deus, se revelar para expressar esse Cristo com a nossa vida, para que esse Cristo possa ser visível nesse mundo em que nós vivemos. E sabe como ele conclui aqui no versículo 11? Eu quero ler o versículo 11, depois você lê o restante em casa por causa do tempo. Ele diz assim, porque como a terra produz seus renovos,
E como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Todas as nações compreenderão na vinda de Jesus. É sobre isso que a igreja tem que continuar expressando com a sua vida, de forma viva e eficaz. O ano aceitável ao Senhor. Desse modo, se completará o que está em Isaías. Israel será o povo conhecido, os sacerdotes conhecidos do Senhor na terra, abençoado por todas as nações, como termina o Apocalipse. E Deus fará nova todas as coisas. Por enquanto, Ele está dando apenas um novo ano, para que a gente possa ter a disposição, com a nossa vida de cristão, a expressarmos com ela, indo para a cruz, para revelar o Cristo que está em cada um de nós, e o irmão poder ver, através de nós, o amor de Deus. Só assim nós podemos revelar o Pai, fazendo uma transição entre o divino que nos protege e daquele que nos fala que já está conosco, e por isso nós agimos com graça, amor, e eu quero desejar a todos um feliz novo ano, um ano aceitável ao Senhor. E é sobre isso que eu quis falar. Jesus deu um ano aceitável do Senhor para nós. E nós devemos completar isso, o que ele não completou em Isaías, e que ele termina falando, para que ocorra o louvor e a glória de Deus através da sua igreja, da nossa vida, quando da sua vinda se completará o que nós chamamos o ano aceitável pleno do Senhor, com o Senhor, para a glória de Deus, onde Deus será tudo e em todos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém? Amém. Ele pediu para que a gente orasse. Amém por essa palavra que o Michel vai estar orando agora, nos dando essa bênção no novo ano. Querido Pai Celeste, nós compreendemos o ano aceitável que o Senhor proporcionou para nós, trazendo essas boas novas, trazendo esse Cristo em cada um de nós, para que a gente o expressasse como um pequeno Cristo, revelando o Teu Filho ao mundo, para que houvesse realmente o contexto do Príncipe da Paz, maravilhoso conselheiro, aquele que realmente veio para que a gente pudesse ter o contexto do Pai da eternidade. Deus conosco, em nós e através de nós, para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa a Tua igreja, Pai, em toda a face da terra. Cada pessoa que compreendeu essa verdade, que faça desse novo ano um ano aceitável do Senhor, expressando com as suas vidas esse pequeno Cristo que está dentro de cada um de nós, tendo a esperança da glória, com a certeza e a convicção de tudo que o Senhor já fez. Tudo o Senhor está fazendo em nós e que ainda fará através de nós, para que sejamos para o louvor da sua glória, porque aí nós somos uma nova criatura. Então o que é o novo? O novo é voltar ao princípio daquilo que é original, para o propósito para o qual fomos formados. Nós somos formados para, junto com o Senhor, interdependente com o Senhor, expressarmos a sua glória, o seu amor, a bênção, na unção do Espírito Santo. Ajuda-nos nesse sentido, para sermos a expressão desse amor e da tua glória e do teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse novo ano, vamos estar nos preparando e aguardando a vinda de Jesus. Vamos dizer, Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para as nossas vidas. Nossas famílias. Nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós.
E que não sejamos usados pelo mal. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.